Boa noite, amada igreja. Vocês estão bem? Graças a Deus por isso, eu também estou muito bem, feliz por essa oportunidade. E sejam todos bem-vindos às nossas convidadas. Se coloque de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Espero que você esteja feliz por se encontrar aqui nesse lugar. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 13. Amém? Depois que os homens que carregaram a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Amados, isso me faz pensar que a adoração ao Senhor não é apenas cantar. A adoração ao Senhor não é apenas nós vimos aqui, mas a adoração ao Senhor é sacrificar. A adoração ao Senhor é eu dar tudo que eu tenho a Ele, até que a sua glória venha. A adoração ao Senhor é eu render tudo a Ele, até que a sua presença venha. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como encontra a sua vida, eu não sei como se encontra o seu estado agora nesse momento, mas no conselho da parte de Deus eu te dou, adore. Sacrifique, se for preciso, a sua própria vida, o seu próprio coração, faça da sua adoração um sacrifício ao Senhor. Davi sacrificou tudo que ele tinha. Ele se fez desprezível. O que você precisa sacrificar? O que você precisa render essa noite a Ele? Para que a glória dEle venha. Peça isso a Ele. Almeje a glória de Deus. Amém? Aleluia, feche os seus olhos e peça isso, peça pela glória de Deus, peça pela presença de Deus, peça por mais dEle. Não faça que a sua vinda aqui nesse lugar tenha sido em vão, mas saia daqui totalmente cheio da glória de Deus. Aleluia, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, eis-nos aqui. Obrigado, Senhor, por essas pessoas, obrigado pelas nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor, da Tua glória. Nós precisamos da Tua presença, nós necessitamos ter mais de Ti, Senhor. Sem a Tua presença nesse lugar não vai ser nada possível. Entre, Espírito Santo, e tome esse lugar, tome o nosso coração, tome a nossa casa. Aleluia, Senhor, seja bem-vindo. Aplauda o nome daquele que vive e reina. Aleluia. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tens a honra nesse lugar, Senhor. O Senhor possa receber todo o louvor que foi ofertado a Ti, Jesus, nessa noite. Santo é Teu nome, Senhor. Sei que estás aqui nesse lugar. Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Sei que estás aqui nesse lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça,
veio me ver, eu vim lhe adorar. Meu amado, veio me ver, eu vim lhe adorar. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Adorar em espírito e em verdade, Senhor. És adorado, Jesus. Sei que estás aqui nesse lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, abraçar, manifesta tu agora em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Meu amado, veio me ver, eu vim lhe adorar. Meu amado, ele veio me ver, eu vim lhe adorar. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Meu amado, veio me ver, vim lhe adorar. Meu amado, ele veio me ver, eu vim lhe adorar. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. És adorado, Jesus, nesse lugar. Declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. Santo é o Senhor. O Senhor é bendito. O Senhor é amado. O Senhor é desejado, Jesus. O Senhor é querido. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. A tua igreja se reúne nessa noite para entoar um cântico de louvor ao teu nome. Um cântico de louvor e adoração àquele que vive e que reina eternamente. A ti, Jesus, a ti que é o nosso amado, que é o nosso amado, que a reverência para nós de santidade é aquele que é perfeito, o Cordeiro Santo de Deus. A ti adoramos, Jesus. A ti adoramos, a ti bendizemos.
foi morto. Santo, santo Ele é. Ao que se assenta sobre o trono nos céus, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Santo, 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 que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, Louvores ao Rei do Gelo. és tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei, Jesus. Te adorarei, te adorarei, maravilhado. Jesus, maravilhado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Oh, maravilhado. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 que era e é
te adorarei. Águas vivas eu te adorarei. Caminho eu te adorarei. Verdade eu te adorarei. Jesus eu te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos,
Venha ao teu reino, Jesus. Venha com o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos Aleluia, Jesus. Receba, Senhor, todo o louvor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que vai ofertar essa noite, dizimar, pode ficar à vontade em nome de Jesus Cristo. Pega essa oferta em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos orar pela oferta. Amém? Vamos lá. Senhor, quero aqui te apresentar essas ofertas, os dízimos. E quero pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome de Jesus Cristo, aquele que deu o seu melhor, em nome de Jesus, e não deixe que nunca falte. Em nome de Jesus, é que eu lhe peço, eu agradeço. Amém. Vamos receber o nosso irmão Jonas para ministrar essa noite. Amém. Feche seus olhos e me ajude a orar pela vida dele também, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero aqui te apresentar o teu servo, o seu filho, em nome de Jesus. Que ele possa ser, Senhor, o portador da tua voz nesse lugar, nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo.
que ele possa falar, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o seu coração deseja, em nome de Jesus. Eis aqui os nossos corações dispostos a ouvir aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, em nome de Jesus. Usa, o capacite, em nome de Jesus, e o cubra, meu Senhor, com a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Estão todos bem aí? Bem tranquilo? No clima do retiro, quem já arrumou suas malas, a sua mochila, a sua sacola? Se ainda não arrumou, arrume, porque amanhã a gente vai embarcar naquele ônibus dos Igais, a gente vai cantando até aquela chácara. Quando a gente chegar lá, a gente vai continuar louvando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra do meu devocional acredito que foi de segunda, de terça-feira. Eu comecei um devocional no livro de Atos, portanto eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu vou usar a versão NVI, é a versão que ultimamente eu tenho mais usado. E vou pedir para a Ana Juliene acompanhar aí, ficar ligadinha. Todos acharam aí? Atos dos Apóstolos. Eu comecei a reler, eu estou lendo pela segunda vez o livro de Atos esse ano. Eu estava conversando com um pastor, um pastor amigo, ele disse: pastor, eu estou lendo pela segunda vez o livro de Atos esse ano. Ele disse: meu amado, eu estou preparando uma aula, o pastor Feitosa, eu estou preparando uma aula do livro de Atos. Eu disse: bênção. Ele disse: para mim preparar essa aula, eu li 50 vezes o livro de Atos. Aí eu tirei meu cavalinho da chuva, né, irmãos? Porque 50 para 2 vezes, tem pelo menos 48 vezes aí para mim ler. Glória a Deus. Que o Senhor gere uma fome por ler a palavra do Senhor, dos nossos corações. Todos acharam Atos capítulo 1? Que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre obediência. Obediência à ordem de Deus. Repita comigo, irmãos. Obediência à ordem de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você tem sido obediente? Então, para iniciar essa palavra, eu sempre gosto de fazer indicação de livros. Eu quero indicar esse livro aqui, ó, Os 4 Níveis de Obediência. Quem tem esse livro aqui? Pastora Darly. Queria indicar esse livro, fala sobre a obediência do pastor. Esse pastor aqui, ele é o pastor do pastor, do pastor, do pastor, do meu pastor. Portanto, eu estou debaixo da cobertura dele aqui, ó. Amém? Pastor José Rodrigues é o pastor do pastor Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato é pastor do pastor Kleber. Pastor Kleber é pastor do pastor Loedes. Pastor do pastor Loedes é o pastor Júlio. E o pastor Júlio é o pastor do pastor Marcelo. E o pastor Marcelo é o nosso pastor. Portanto, está indo na mesma direção. Né, pastor? É muito pastor, mas a gente está caminhando. Precisamos caminhar em obediência, irmãos. Os 4 níveis de obediência. Esse livro aqui é muito bom. Logicamente, eu não vou falar sobre esse livro aqui, não tem nada a ver com aquilo que eu vou ministrar aqui, mas é com o mesmo tema, com a mesma temática de obediência. Leia comigo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Repita comigo, irmãos. Deu-lhes esta ordem. Quem deu essa ordem? Jesus. Amém? Então, Jesus, ele deu essa ordem para os seus discípulos. Ele diz assim: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
é neste tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus, irmãos. O livro de Atos, eu quero acreditar que todos aqui já leram o livro de Atos pelo menos uma vez. Se você ainda não leu, eu lhe recomendo muito que você leia esse livro o mais rápido possível. Aproveita essa noite para começar já, tá? Ele é uma continuação dos evangelhos, em especial o evangelho de Lucas, né? Ele é um relato de como os discípulos, eles viveram a partir de uma ordem de Deus. Jesus, ele deu várias ordens para os seus discípulos, falou vários mandamentos, várias direções, mas olha só, você que é pai, mãe, quando vai dar uma orientação para o seu filho, normalmente a última orientação é a mais importante, não é verdade? Digamos assim, que você vai viajar, vai passar alguns dias fora, aí você vai chamar aquele camaradinha lá, ou aquela camaradinha lá, para passar alguns conselhos. Normalmente, o último conselho, a última ordem é a mais importante. Não é isso, Murilo? A última ordem vem lá no ônibus, quando ele está, não faça isso, faça aquilo, né? As últimas orientações, irmãos, normalmente as últimas orientações, elas são as mais importantes. E essa ordem aqui de Jesus era a última orientação de Jesus para os discípulos. Era a última ordem que ele estava falando. A Bíblia diz que quando ele estava prestes a ser assunto aos céus, a ser levado aos céus, a partir dali, Jesus ele não estaria mais fisicamente com os discípulos. Então ele dá uma ordem, e a ordem é clara: não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia? Então essa ordem é para que os apóstolos eles fossem cheios do Espírito Santo. Era uma preparação para a obra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito de obediência, irmãos, é que a obediência precede o enchimento do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Diz assim: a obediência precede o enchimento do Espírito Santo. Eles precisavam, irmãos, obedecer aquela ordem de Jesus. Se eles não obedecessem aquela ordem, eles não estariam em Jerusalém. Mas o enchimento do Espírito Santo estava ali para quem estava em Jerusalém. Sim ou não? Então, qualquer um que ouviu essa ordem e desobedeceu, e aqui para a gente, teve pessoas que desobedeceram. Você lembra lá no livro de 1 Coríntios que fala que Jesus ele se apresentou para mais de 500 irmãos? Eu falei isso da última vez aqui. Ele se apresentou para mais de 500 irmãos. Agora, a estimativa de Pedro aqui no dia de Pentecoste era de 120 irmãos. Então, para onde foram os 380? Fazer a vontade de Deus sem obedecer a ordem de Deus. Fazer a vontade de Deus sem obedecer a ordem de Deus, irmãos, é possível. Mas você vai estar fazendo tudo na desobediência e vai estar desagradando o Senhor. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo e esteja caminhando na direção do Espírito Santo, debaixo da orientação, debaixo da ordem de Jesus, nós precisamos obedecer. Obedecer à ordem de Jesus. E a obediência, ela precede o enchimento do Espírito. A obediência, irmãos, ela vai trazer essa revelação, ela vai trazer essa comunhão com o Espírito Santo. Quem não é obediente não tem comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Amém? Quem não é obediente, mas a gente vai chegar lá. Quero falar um pouco sobre a obediência do apóstolo Paulo. A Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo ele teve uma experiência assim, tremenda. A Bíblia diz que ele era um religioso, um mestre da lei, hebreu de hebreu. Então ele estava perseguindo a igreja porque eles não acreditavam que Deus havia ressuscitado Jesus.
Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos ali, e agora, como a igreja estava pregando Jesus, ele não estava acreditando nisso. Então, ele vai lá para Damasco para tentar paralisar a igreja do Senhor. Quando ele vai para Damasco, em Atos, no capítulo 9, a Bíblia fala que ele tem uma experiência com o Senhor. E a experiência que ele tem com o Senhor vai servir em uma defesa que ele vai ter lá na frente, quando ele vai se defender diante do rei Agripa. E quando ele está fazendo essa defesa, justamente porque agora ele era perseguidor da igreja, agora ele está sendo perseguido. Quando ele faz essa defesa, ele fala assim para o rei Agripa, no capítulo 26, tudo que eu vou falar, a maioria das coisas vai ser no livro de Atos. No capítulo 26, no versículo 19, ele diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Qual foi essa visão que ele teve? A Bíblia diz que ele viu uma luz muito forte. Ele estava diante de um cavalo, e aí ele cai daquele cavalo, e aí ele é levado para a casa de um homem chamado Judas. E aí Deus ele fala com um homem chamado Ananias: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita, não é isso? E eu vou te mostrar um homem ali, e esse homem ele vai ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Ananias chega, no capítulo 9, no versículo 17, diz assim: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Imediatamente, a obediência vai fazer isso, irmãos. Se você decidir obedecer a algo, se você decidir largar algo que está fazendo com que você seja desobediente, imediatamente, irmãos, a Bíblia diz no versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, porque a desobediência é uma cegueira. Quem está vivendo numa vida de desobediência, está com escamas nos olhos. E diz assim: e ele passou a ver novamente, ele se levantou e ele foi batizado, irmãos. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a obediência, ela precede esse enchimento do Espírito Santo. A obediência precede o enchimento do Espírito Santo, irmãos. Só que é importante salientar algo aqui. A obediência precede o enchimento do Espírito Santo e não as nossas experiências. Sabe por quê? Muitas pessoas passam por experiências, mas não se deixam ser moldados por Deus. E quando Deus ele nos dá uma experiência, não é para que a gente fique super espiritual, Deus ele nos dá uma experiência, irmãos, para que a gente possa caminhar em obediência à visão celestial que Ele nos deu. Então, se Deus ele te mostrou algo para você viver, você precisa corresponder a essa visão celestial que você teve, sendo obediente a essa visão, como foi o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Eu conheço um homem, eu trabalhei com ele há algum tempo, e ele me falou de uma experiência que eu fui muito impactado, irmãos. Ele disse que certa vez ele saiu da casa dele, bêbado, subiu numa moto, deixou a esposa dele na casa e saiu para a festa. E ele tinha uma moto que é aquelas motos que a gente anda assim, esqueci o nome, mas é aquelas motos bem grandes. E ele saiu e a Bíblia já, ele me conta que ele estava numa velocidade alta e de repente ele não sabe como. Ele teve um acidente, porque ele viu uma luz muito forte e encandeou ele. Nessa luz ele caiu da moto. Está conseguindo associar aí? Quando ele caiu da moto, quando ele falou, até aí nessa história eu já fiquei pasmado. Quando ele caiu da moto, ele falou que ele viu essa luz e ele viu duas pessoas de branco, juntando ele, colocando na moto, colocou ele na moto, de repente como se fosse um exército assim, de pessoas tudo de branco, e conduziu ele até o portão da casa dele. Quando ele chegou no portão da casa dele, parece que ele caiu em si. Ele ficou assim, até hoje ele disse que ele não conseguia entender isso. E realmente ele tinha sofrido um acidente. E ele disse que ele não sabe como
ele se levantou da moto e ele chegou até a casa dele, porque depois que ele chegou na casa dele, ele precisou ser encaminhado para o hospital, porque ele chegou todo arrebentado. Quem já sofreu acidente de moto sabe que não consegue chegar sozinho em casa. Irmãos, Deus levou ele para a casa dele. E sabe o que ele falou para mim? Eu tive que conversar com ele uma vez, porque ele era ateu. E aí, de tanto eu estar conversando com ele, aí ele falava assim, ele me chamava de Diogo, né? Aliás, irmãos, é uma confusão, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Se você puder me chamar de Jonas, eu lhe agradeço. Se você me chamar de Diogo, eu não vou ficar com raiva não, tá? Aí ele falou assim para mim, "Ei, Diogão, eu acho que eu já estou acreditando, Diogão." Ele falava assim para mim, "Diogão, acho que eu já estou acreditando." Eu disse, então, eu falava brincando com ele, né? Cara, tu tem um coração muito duro. Como é que tu passa por uma experiência dessa e tu não te deixa ser moldado por Jesus, meu querido, pelo amor de Jesus? Eu sirvo a Deus há tantos anos, não tive uma experiência dessa. Que privilégio tu teve, que testemunho tu vai contar. Até hoje, irmãos, ele não dá nem sinais de conversão, nem de longe, nem de longe. Mas ele teve uma experiência tão profunda com Deus, que eu acho que nenhum de nós tivemos uma experiência parecida com essa. Se você já teve uma experiência parecida com essa, amém. Mas eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram uma experiência como essa. Porque, às vezes, irmãos, as pessoas, elas passam por muitas experiências, mas elas não se deixam ser moldadas pelo Senhor. E isso é um perigo gravíssimo. Nós estamos na iminência de ter um acampamento. Eu tenho certeza. Uma irmã chegou comigo e disse, meu irmão, Deus vai nos entregar coisas lá. Eu peguei essa palavra, eu sei que Deus vai nos entregar coisas lá, irmãos. Eu já fiquei queimando com essa palavra. E eu sei, irmãos, que Deus ele vai falar grandemente com cada um que vai estar naquele lugar. E depois daquele dia, irmãos, a gente vai ter adoração profética aqui. 12 horas, meu irmão. Cheio de palavras, cheio de adoração, orando, buscando ao Senhor. Irmãos, são experiências que nós vamos ter. No mês de abril, a gente vai ter a conferência de missões. Não é verdade? Nós vamos ter experiências com o Senhor, irmãos. Nós temos experiências com o Senhor para que a gente se submeta à visão celestial, irmãos. Tem muita gente que tem experiência com o Senhor, mas não se deixa ser moldado por aquela experiência que teve. E aí, as pessoas vão se entregando cada vez mais e mais em uma vida de cegueira, em uma vida de religiosidade. Desobediente, irmãos, ele só tem uma coisa para oferecer: religiosidade, capa, vida dupla, coisas que ele não é. E ele tem que demonstrar ser algo que ele não é. As escamas precisam cair. Fala comigo, as escamas precisam cair. As escamas dos olhos de Paulo, irmãos, precisavam cair, sabe por quê? Porque Paulo era um religioso. Paulo, ele vivia na desobediência. A Bíblia diz que quando Jesus chegou para ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Sabe o que é o aguilhão? É uma espécie de esporão que os vaqueiros usam para poder direcionar o boi. É mais ou menos assim. E se o boi resistir àquela direção acho que é boiadeiro que chama, né? Se o boi resistir àquilo, só vai lhe trazer dor. Isso significa, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele já estava, de uma certa forma, ouvindo, tendo algum certo nível de experiência com o Senhor anteriormente. O Senhor já estava incomodando ele. Paulo, isso não está certo. Paulo, isso não está certo. Até que um dia, irmãos, precisou cair essas escamas. E eu sei que o Senhor Jesus, ele fala com muitos de nós, algo não está certo, esse caminho está errado, essa amizade está errada, a forma com que vocês vivem em família está errado. O Senhor Jesus, ele fala conosco, irmãos, e essas escamas precisam cair, porque quando nós dizemos não ao Senhor, a gente vive uma vida de desobediência. As escamas precisam cair, e as escamas caíram. Do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que quando Ananias começou a impor as mãos, algo, sabe, não foi choro, irmãos, foi algo que estava saindo. Ele precisou limpar, e quando ele olhou, ele viu que era
uma espécie de escama, alguma coisa parecida com escama, que o relato diz que era como se fosse escama, e ele entendeu que aquilo era uma cegueira, e ele estava literalmente cego, irmãos. Quem vive na desobediência, vive numa cegueira espiritual. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele fala, aqui no livro de Filipenses, ele diz assim no versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Você só acompanha, anota aí no seu, digita aí no caderninho. Diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Como o Luciano Subirá fala naquele livro, né? Ou Até que Nada Mais Importe. Ele diz, o que para mim era lucro, e o que para o Paulo era lucro, era uma vida de religiosidade. O que para Paulo tinha valor, era essa vida de religiosidade. E aí diz assim, olha, o que para mim era lucro, aquilo que tinha valor para mim, eu considerei como perda. No versículo 8 ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Sabe o que foi as coisas que ele perdeu, irmãos? Títulos. Quando nesse texto ele está falando disso, anteriormente ele está falando, eu era hebreu de hebreu, eu era um fariseu. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Não é isso? É porque ele batia no peito e ele achava que aqueles títulos fazia com que ele se aproximassem de Jesus. Até que um dia as escamas caíram e ele percebeu, não é o meu título que me aproxima de Jesus, é a minha vida de obediência, meus irmãos. Não há título que te aproxime de Jesus. O meu diploma lá da IFAL, sabia que eu esqueci que eu tinha um outro diploma, que era da MCM? Estava lá. Aí eu até falei para minha esposa, eu vou até procurar esse diploma, não sei nem onde está esse diploma. Não sei nem onde está. Fiz em 2015, o intensivo de missões lá em Goiânia. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é diploma, não é cursos, não é título, não é encargo, irmãos. Todo título, todo curso que você tem, se não for acompanhado em uma vida de obediência ao Senhor, a única coisa que vai te restar é viver uma vida dupla de religiosidade. Quando as escamas caem, nós percebemos que a vida com Deus, ela é pautada na obediência. Ela é pautada na obediência, irmãos. E nós vamos ter pressão para desobedecer a ordem de Deus. Quando nós recebemos uma ordem do Senhor, a gente vai ter pressão para desobedecer. Às vezes essas pressões, elas vêm até da família. Às vezes a gente é o único ali da família que se converteu ao Senhor Jesus. Deus falou com a gente. Aí Deus falou com a gente correspondeu a isso. De repente a gente chega na casa e fala assim, agora eu sou da igreja. Agora tu é o santarrão. Não é verdade? A gente recebe pressão, irmãos, mas a gente precisa ser obediente até o fim. O apóstolo Pedro, ele foi um dos primeiros apóstolos a pregarem. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo João, eles foram os primeiros apóstolos a ministrar a palavra, e a primeira ministração dele foi no templo, quando ele estava passando por uma porta chamada Formosa, e a Bíblia diz que tinha um coxo ali, e aí ele cura aquele coxo, lembra disso? E aí aquilo dá um alvoroço doido ali no templo, aí as pessoas querem pegar ele, porque ele tinha curado no sábado e maior coisa, e aí ele precisa chegar até os mestres da lei e os fariseus. E a orientação dos mestres da lei e dos fariseus era a seguinte, capítulo 5, versículo 27, diz assim, tendo levado os apóstolos, Pedro e João, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinaste nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Diga glória a Deus por isso. E nos querem tornar culpados do sangue desse homem, que é Jesus. Pedro e os outros apóstolos responderam,
é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Entre obedecer à ordem de Deus e obedecer à ordem dos homens, custe o que custar, eu decido obedecer à ordem de Deus. E obedecer à ordem de Deus, irmãos, fez com que o apóstolo Pedro, ele fosse crucificado, e os historiadores dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. João foi para uma ilha de reclusão, com bandidos, à custa da obediência à ordem de Deus. Tiago, irmãos, ele foi cerrado, ele foi morto por Herodes, e tantos os outros irmãos que foram mortos no Coliseu, por causa que eles foram obedientes à ordem de Deus. Diga comigo, eu preciso ser obediente à ordem de Deus. Na vida com Deus, irmãos, não há meio termo. Ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Não vai ter meio termo. Não tem como a gente dizer assim, não, eu obedeço em partes, né? Nós devemos obedecer à ordem de Deus, irmãos, e continuar obedecendo. Precisamos obedecer e continuar. Se você for ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo ele tinha um cooperador chamado Demas. E a Bíblia diz que Demas era um cooperador do Evangelho, era alguém que contribuía para a propagação do Evangelho. Só que no final da vida de Paulo, a Bíblia diz que Demas ele abandonou a fé. Ele abandonou porque a Bíblia diz que ele amou o presente século. Ele cedeu à pressão. E nessa época existia muita perseguição aos cristãos. E ele cedeu a essa pressão. A pressão de obedecer ao Senhor. Você tem pressão de obedecer ao Senhor? Nós temos, irmãos. Talvez não seja um leão, literalmente, que esteja nos esperando lá fora. Mas o próprio apóstolo Pedro, ele fala de um leão, não é isso? Que a Paula ministrou mais cedo, que fica ao nosso derredor tentando nos tragar. E esse leão não é o leão da tribo de Judá, é uma conotação do diabo e dos seus demônios, fazendo com que a gente desobedeça a ordem do Senhor, dando-nos pressão de todos os lados. Diz o apóstolo Paulo, nós somos pressionados de todos os lados, mas sabe o que ele diz? Mas não desanimamos, mas seguimos firme, avante, porque ele disse que ele não olhava mais para trás, agora ele ia avante para o prêmio celestial, que era Cristo Jesus, e ele era firme nisso, irmãos. E eu quero falar sobre a história de um profeta, que a Bíblia não diz o nome, e é um texto um pouco extenso, que diz assim, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, vai ser projetado aqui atrás. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, diz assim, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Preste atenção, irmãos, a gente vai ver várias vezes, 1 Reis 13, versículo 1, tá? Ainda está em Filipenses? Bora que eu sou ligeiro. 1 Reis 13, versículo 1 diz assim, você vai ver várias vezes, irmãos, olha só, você vai ver várias vezes nesse texto, essa expressão, por ordem do Senhor, por ordem do Senhor. E diz assim, versículo 1, por ordem do Senhor, um homem de Deus. Presta atenção que ele era um homem de Deus, irmãos. Ele foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, ó altar. Assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Meu Deus, olha o nível de intimidade com Deus que esse profeta estava. Primeiro ele sai de Judá e vai até Betel. E ele vai afrontar um rei que era idólatra, porque ele estava queimando incenso naquele altar e estava desagradando ao Senhor.
E pela ousadia dele já era algo grande, irmãos. Ele aponta para aquele altar. E ele diz, ó altar, assim diz o Senhor. Meus irmãos, o cara tem muita intimidade com Deus. E ele diz, um filho nascerá da família de Davi. E ele diz o nome. E se chamará Josias. Vai vir um camarada, um descendente de Davi. E o nome dele vai ser Josias. Era alguém que tinha muita, vida com Deus. Alguém que tinha muita clareza da ordem do Senhor. E o texto continua e diz assim, sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Meu irmão, olha para mim. Camarada fala que vai vir um descendente de Davi. Ele dá o nome e ainda dá o sinal que a profecia vai acontecer. Está ligado no nível do profeta aqui? E este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltou ao normal. Além disso, o altar se fendeu, ou seja, se cumpriu o que o profeta disse, e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei se recuperou e voltou ao normal. Olha só, irmãos. Ele apontou o dedo e disse assim, prendam-no, quando de repente o braço dele ficou duro. E agora? Ele tem que falar com o profeta. Interceda, meu braço aqui está tudo torto, está tudo duro, faz alguma coisa. Aí o profeta vai lá e ora. Irmãos, que sinal. Agora, é uma história, não sei se você conhece, que ela começa desse jeito, mas ela não termina assim. É um homem que está caminhando na ordem de Deus, sim ou não? É um homem que disse que debaixo da ordem de Deus, ele sai de Betel, e ele sai de Judá, e ele vai até Betel por ordem do Senhor, ele está debaixo de uma ordem, irmãos. E acontece tudo certinho. Só que no meio do caminho, ele se desvia dessa ordem, esse é o problema. A obediência, irmãos, ou a desobediência, ela vai gerar uma recompensa. Tanto a obediência quanto a desobediência, ela gera uma recompensa. E a gente vai ver o que aconteceu com esse profeta. A continuação do texto diz assim, no versículo 7. O rei disse ao homem de Deus, venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Perceba que ele está falando sobre recompensa aqui. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia neste lugar, pois recebi estas ordens da palavra do Senhor, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Ele recebeu o que, irmãos? Uma ordem. Ele recebeu uma ordem para ir e ele recebeu uma ordem para voltar. Ele precisava ser obediente na ida e na volta. Eu quero comparar essa ida e essa volta com 50-50. 50% na ida, 50% na volta. Ele precisava ser obediente 100%. 50% já foi. Ele chegou lá e aconteceu tudo o que a ordem do Senhor tinha mandado ele fazer. Mas ele diz aqui que por ordem do Senhor ele não ia comer com o rei. E o texto continua e diz assim, por isso, no versículo 10, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual vinha de Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele disse ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim,
E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor me deu esta ordem: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho que você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Não é não? E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Olha só, um profeta idoso querendo dilubriar um profeta jovem. E ele chegou lá e disse assim: vamos na minha casa comer? Aí o profeta jovem disse assim: não, eu recebi uma ordem do Senhor. Que cabra... Vou me segurar aqui para não dizer outra coisa, mas a cabra ruim. Chegou com ele e disse assim: eu sou profeta como você. Mentira. Mentira, irmãos. A Bíblia diz: eu sou profeta como você, e eu recebi uma ordem do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele. Foi aqui que estragou tudo, irmãos, porque ele foi obediente. Irmãos, como é triste essa história. É uma das histórias que eu me entristeço muito. É essa história desse homem, porque ele tinha muita vida com Deus, ele estava sendo direcionado por Deus, ele tinha muita autoridade de Deus, mas naquele dia, ele inventou de desobedecer a ordem do Senhor. E o homem de Deus voltou com ele para comer na sua casa. E quando, no versículo 20, enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Olha só, o cara faz ele voltar, depois ele bradou, no versículo 21, o homem de Deus que tinha vindo de Judá, e disse assim: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado nos túmulos dos seus antepassados, ou seja, nos túmulos dos profetas. Quando, no versículo 23, o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. E a história termina desse homem, irmãos. Triste, porque foi um homem que ele obedeceu até um certo ponto. Diga comigo: obedecer e continuar obedecendo. Jesus, ele falou assim: aqueles que forem fiéis a mim até o fim será salvo. Aquele que obedecer ao Senhor até o fim será salvo. Não é aquele que obedeceu, irmãos, até a metade, ou mais da metade, quase tudo. Porque o profeta Ezequiel, se você for ler o livro do profeta Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel ele fala assim, ó: se um homem obedecer ao Senhor, mas no final da sua vida desobedecer, tudo aquilo não vai lhe ser acreditado no dia. Toda aquela obediência que teve, a Bíblia diz, irmãos, que isso não vai lhe ser acreditado. Agora eu estava vendo aqui o louvor, aí alguém coloca lá, eu não sei, que são 3 cruzes, né? Que coloca, não precisa colocar não. Você é obediente, parabéns, viu? Você é obediente. Você já viu que às vezes está tocando, aí aparece 3 cruzes ali, né? Aí tinha eram 2 ladrões que estavam lá, e Jesus no meio. Um deles, irmãos, procurou obedecer ao Senhor no final da vida dele. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Desobedeceu a vida inteira, mas no final ele obedeceu. Não interessa, irmãos, o que a gente viveu daqui para trás, interessa o que a gente obedece daqui para frente. Alguém certa vez disse assim, que um homem nunca mais ele vai ser o mesmo depois de ouvir
a palavra sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Ou ele obedece e segue em frente, ou ele ignora e morre um pouco. Porque a gente sempre vai ter, irmãos, duas escolhas. Ou a gente vai obedecer. Uma vida de obediência, irmãos, é muito poderosa diante de Deus. Não adianta ter dons, não adianta ter chamado, não adianta, ter estratégia, não adianta ter um cronograma, não adianta ser fiel aos cultos, não adianta você, ter tantas outras coisas, tantos outros títulos, mas se você não for obediente ao Senhor, irmãos, tudo isso vai se transformar numa vida de religiosidade. E a recompensa é que você vai ser lançado sobre os leões, e eles vão te devorar. Porque a Bíblia diz aqui que o leão devorou o profeta desobediente. Mas isso foi no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Pedro disse, vocês têm que ser vigilantes, vocês têm que vigiar, porque ainda assim, ainda tem um leão na rua. Antigamente tinha um leão que comeu o profeta, mas ele ainda existe. E ele devora todo desobediente. Por isso a gente precisa ser obediente, irmãos. Nós precisamos ser obedientes. Para finalizar, eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 2, no versículo 1, que diz assim, agora eu quero na versão revista e atualizada, só para a gente terminar. Eu vou beber a água dos ministros de louvor, não chegou nenhuma para mim aqui. Mas glória a Deus por isso. Todos acharam? Efésios 2:1 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É assim que está aí? Nos filhos da desobediência. Vamos por parte nesse texto aí, só para a gente finalizar. A Bíblia diz, irmãos, que isso aqui não era só para a igreja de Éfeso, era para nós também, para a igreja gentílica. E aí diz assim, vocês estavam mortos nos seus pecados, não é isso? Vocês estavam mortos, versículo 1, se puder colocar 1 e o 2 aí é melhor. Vocês estavam mortos nos vossos pecados. Agora, que pecados era esse? Vamos continuar. Diz assim, nos quais andastes outrora, vocês estavam andando nesse pecado. Segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe. Diga comigo, o príncipe. Príncipe no grego quer dizer arcon, que quer dizer comandante, quer dizer chefe. Uma outra tradução para arcon quer dizer legislador, é aquele que dita as regras. O príncipe, e esse príncipe, ele era o príncipe, o comandante da potestade. Meu Deus. Sabe o que quer dizer potestade? No grego quer dizer exousia. É um texto, todo esse texto exousia quer dizer, ele é falado, ele é pronunciado para autoridade. Quando Jesus disse assim, eu vos dou autoridade para vocês expulsarem demônio, esse termo autoridade, ele usou exousia. Exousia quer dizer autoridade. Amém? Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui da potestade, ele está falando dessa autoridade. Um comandante, um chefe que passa essa autoridade. Ele diz a potestade do ar. Você tem dúvida que isso está falando sobre os demônios? Não está falando sobre qualquer demônio, irmãos. Ele está falando sobre principado e potestade. Vamos continuar o texto? Ele diz assim, do espírito que agora atua. E esse termo aqui, atuar, ele vem do grego energio, que quer dizer energia. Essa energia atua onde, irmãos? No filho da desobediência. Você tem alguma dúvida, irmãos, que um desobediente é um endemoniado? Sim ou não? E não é um endemoniado qualquer, irmãos. Pode parecer duro, mas a Bíblia está falando de principado e potestade aqui. A Bíblia está falando daqueles que comandam legiões. E ele começa aqui dizendo, vocês estavam mortos nos seus pecados. Agora, que pecado era esse, irmãos? O pecado da desobediência.
Então, irmãos, um desobediente é triste. Uma pessoa que deseja, irmãos, caminhar na desobediência é triste. E a Bíblia diz aqui, que o Espírito, aqui no finalzinho do capítulo, no versículo 2, que diz assim: príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua. Diga comigo, o Espírito, mais uma vez, o Espírito que atua. O que significa atua? Fala energia. Então diga comigo, o Espírito que dá energia para os filhos desobedientes. Você já viu aquele filho que parece que ele tem uma energia para desobedecer assim, tremenda? Meu Deus, parece que é uma energia assim fantástica, fora do normal. Que você diz assim, vai por esse caminho, parece que ele deseja ir por outro caminho. Só para te mostrar que ele quer ir por outro caminho. Sim ou não? Sabe que ele está? Ele está energizado. Ele está cheio de energia. Só que essa energia, irmãos, é energia maligna. Ele tem energia para desobedecer. Ele tem uma energia tremenda para desobedecer. Grande. Meu Deus, fala misericórdia. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos caminhar numa vida de obediência. A obediência, diga comigo, a obediência e a desobediência tem uma recompensa. A recompensa da desobediência, irmãos, é você ser cheio de espíritos malignos. E a recompensa da obediência é você ser cheio do Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, de que você quer ser cheio? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. De que você quer ser cheio, irmãos? Deuteronômio diz assim, 28, versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Oh, meu Deus! Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Você quer caminhar numa vida de bênção com o Senhor, irmãos? Uma vida de enchimento do Espírito Santo? Você precisa obedecer ao Senhor. Amém? Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, irmãos. Porque tem muita gente que fala em línguas, mas está desobedecendo o Senhor. E provavelmente está falando línguas dos demônios. Não é dos anjos. Porque esse nível de espiritualidade, irmãos, se não é acompanhado de uma vida de obediência ao Senhor, ela é acompanhada, irmãos, de uma vida de desobediência, cheio de espíritos malignos. Cheio de espíritos malignos. Por isso, quem é desobediente, irmãos, ele sempre vai ter que arrumar alguma coisa para ele demonstrar para as pessoas. Ele quer mostrar um ativismo religioso. Ele quer demonstrar que ele faz as coisas para o Senhor. Ele quer demonstrar que ele faz as coisas na igreja. Ele quer dizer que ele é um ombro amigo. Ele quer demonstrar uma espiritualidade. Ele, na hora que está todo mundo orando em línguas, ele também tem que pular, tem que orar em línguas, porque as pessoas precisam ver ele como espiritual. E agora está todo mundo nesse nível de espiritualidade, eu também preciso entrar. O desobediente, ele vive assim, irmãos. O desobediente, ele tem duas caras. Ele tem duas caras, uma que ele mostra por fora e a outra que ele esconde por dentro, irmãos. Eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, as escamas dos olhos da religiosidade, elas precisam cair. Se você está ouvindo uma direção e a ordem do Senhor, que é para você ser direcionado por um caminho, irmãos, vá por esse caminho e não interessa quem te fale o contrário. Siga esse caminho, em nome de Jesus. Siga essa direção, irmãos. Siga a direção do Senhor.
A vida com o Senhor, ela nos protege. A obediência, irmãos, é uma vida de proteção. Não é uma vida, irmãos, que a gente vai andar desprotegido. Não é uma vida, sabe, de carnalidade. A vida com Deus, uma vida obediente, é uma vida que nós andamos cheio da proteção do Senhor, cheio da proteção do alto. Por isso nós precisamos caminhar numa vida de obediência com o Senhor, irmãos. Se você não caminha numa vida de desobediência, não vos enganeis, irmãos. A desobediência atrai toda espécie de coisa imunda para a sua vida. Se você desobedece os seus pais, se você desobedece a sua liderança, se você desobedece o seu líder de célula, o seu líder, o seu supervisor, os seus pastores, se você desobedece, sabe, professor, seja lá o que for, se você vive numa desobediência, eu quero te falar que o Espírito, ele está atuando, ele está energizando você, para você ser um desobediente. E isso precisa sair, irmãos. Precisa sair no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas não sai somente com palavras, sai com atitude. Se você não tomar uma atitude, se você não decidir tomar uma atitude, irmãos, não sai. Não é levantando a mão dizendo assim, sai, não sai. Isso daí sai pelo seu comportamento de obediência ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. Se você recebeu uma direção do Senhor que você vai liderar, viva isso, irmãos. Para de ser frouxo, pelo amor de Deus. Se você recebeu uma direção que você vai ministrar a palavra, ministre essa palavra em nome de Jesus. Porque Deus está te chamando, e aquele que te chamou, é Ele que gera o querer e o efetuar em você, irmãos. É Ele que gera isso. Se você está com desejo de fazer algo para Deus, isso não vem do mal, isso vem do bem. É Ele que gera isso em você. É Ele que gera. Nós precisamos parar com muita passividade no reino de Deus, irmãos. Eu estou sentindo que Deus está me chamando para me discipular, então cuida de alguém, discipula alguém. Para de ser desobediente à visão celestial. Porque a responsabilidade do Senhor é nos dar uma experiência, é nos mostrar a direção. Agora cabe a mim viver essa direção. Então seja obediente, irmãos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem uma ordem para cada um de nós. A ordem de seguir os teus caminhos, a ordem de seguir a tua direção. Nenhum dos meus irmãos, nem eu, nós somos isentos mais dessa palavra, Pai. Nós sabemos aquilo que o Senhor quer. Nós sabemos da recompensa da obediência. E sabemos da recompensa da desobediência. Os frutos da obediência nós sabemos, é o enchimento do teu espírito. E os frutos da desobediência é o enchimento de espíritos imundos. Eu oro, meu Deus, com os meus irmãos nessa noite, que o Senhor possa limpar muitas casas sujas nessa noite, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos guardar e nos direcionar, Pai. Eu oro para que o Senhor possa, meu Deus, nos dar uma visão, Senhor, clara daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, meu Deus. Não nos deixa, Senhor, olhar somente para as dificuldades. Nós queremos olhar para cima, olhar para o alto, para onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Se o Senhor nos mostrou uma visão, se o Senhor nos deu uma direção, o Senhor vai nos suprir nessa caminhada, e nós vamos seguir firmes com o Senhor. Nos ajuda e nos dá força nisso, Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda a ser uma igreja, meu Deus, que obedece ao Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja, meu Deus, que é obediente
à voz celestial, à visão celestial, ao chamado do Senhor. Diz a tua palavra, meu Deus, que nós precisamos viver dignos da vocação que o Senhor nos chamou. Meu Deus, o desobediente, ele vive indigno disso, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos alinha com a tua vontade, Senhor. Nos corrige, meu Deus. Essa palavra é uma palavra de correção sua. O Senhor falou comigo, e nesse momento o Senhor está falando com a tua igreja, Senhor. E nos ajuda a corresponder a essa palavra, meu Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos encha, Senhor, porque aquele que vive na obediência é cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Ele não manifesta uma vida de religiosidade, mas uma vida de transparência, e o seu perfume exala por todo o canto que ele vai. Ele exala o bom perfume de Cristo. Nós queremos ser essas pessoas que vivem uma vida de obediência com o Senhor. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, Senhor, com essa palavra. Toca os nossos corações, Senhor, com essa palavra. Aquilo, meu Deus, que eu não consegui falar, ou aquilo que eu não consegui expressar, que o Teu Espírito Santo, Ele possa lembrar os meus irmãos, que o Teu Espírito Santo, Ele possa tocar os meus irmãos nessa noite, meu Deus. Que o Senhor possa lembrar a cada um aquilo que precisa ser feito, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ouvindo essa palavra, irmãos, alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite, eu queria te chamar a vir aqui à frente. A gente vai orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ou deseja talvez se reconciliar com Jesus, você tem essa oportunidade do Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Sente só um minuto, irmãos. Nós já vamos terminar. Respira. Irmãos, amanhã, 4 horas da tarde, nós vamos estar reunidos aqui em frente à igreja, para a gente se organizar, para a gente sair para o acampamento. Amém? Glória a Deus aí. Nós vamos ouvir muitas coisas de Deus naquele lugar, irmão. Se prepare, se prepare. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: por que você não vai, crente? Mas falar com amor para ele, irmãos, tá? Essa verdade ela tem que ser com amor, tá bom? O que levar? Você precisa levar a sua rede ou um colchão, tá bom? Se você levar rede, você precisa levar corda para amarrar a sua rede. Como eu falei, ninguém vai ficar segurando a sua rede de um lado e de outro enquanto você dorme, tá bom? Principalmente se for alguém pesadinho assim, como alguns aí. Precisa levar corda, precisa levar lençol. Oh, meu Deus. Precisa avisar isso? Precisa. Prato, talher, xícara, copo, material de higiene pessoal. Não esqueça a sua escova de dente, irmãos. Não dá para escovar dente com o dedo, tá? Pelo amor de Deus, você vai dar um glória a Deus, a pessoa vai cair, pensando que é na unção, mas não é. Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Materiais...
Cara, ninguém me dá nada de água, misericórdia, irmãos. Eu sei que eu não sou o pastor, mas pelo menos uma aguinha. Nenhum discípulo aí do jovem trouxe uma água. Eu estou para pregar mais meia hora. Vocês estão ouvindo, né, minha voz aí? Vamos lá. Material de higiene pessoal, roupa de banho, tá bom? Presta atenção, tá? Roupa de banho. Vai com mini roupa lá para você ver. Medicamentos, para quem usa. Tem alguém que usa medicamento controlado aí? Pelo amor de Deus, leve seu medicamento lá. A gente tem algumas enfermeiras lá, mas eu acho que não vai levar material de pressão, não. Ô, meu irmão, muito obrigado. Dele recompense, viu? Obrigado pela água, tá? Glória a Deus. Medicamento. E isso aqui é muito importante, presta bem atenção. Se você puder notar, isso aqui é importante. Biscoito, frutas e iogurte. Leve bastante, que é para você compartilhar comigo lá. Tá bom? Galera, quem tiver uma calça velha e um tênis velho, eu queria que você levasse, que lá a gente vai fazer um treinamento lá. O tema é uma jornada com Cristo, então a gente vai fazer um treinamento lá. Tá bom? Muito bacana. Cadê o Johnny? Não veio hoje para o culto, Johnny? Não? O Johnny vai me ajudar lá. Um treinamento lá, muito legal. Tá bom? Até então tá de pé. Então você leve uma calça, tá bom? Porque não sei o que pode acontecer, você pode ter que se bolar no chão, ter que se arrastar, ter que subir em árvore, e vai ser muita coisa. Então vá preparado. Leve material também de coração. É bom. Beleza, irmãos? Tudo bem? Vamos ficar de pé? Todos entenderam o que eu falei? Amém. O pastor vai ministrar no domingo de manhã. Glória a Deus por isso. E hoje ele já me perguntou qual era o tema. Eu já sabia para que era, mano. Está preparando lá quentinho. Glória a Deus. Aleluia. Vocês conhecem a minha irmã que chegou de viagem aqui, ó? A Jelly Ferreira. E a minha sobrinha querida e amada, princesa do titio, a Sofia, que está ali. Que era uma pirralhinha, mas agora cresceu. Vamos dar uma salva de palmas pelos irmãos que vieram. Glória a Deus. É porque o pastor dela vai estar olhando lá no YouTube, irmãos, viu? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Camille Maia, vem cá, meu filho. Corre aqui. Não tem outra Camille Maia, não. É você. Vem correndo, que você vai orar aqui. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, muito obrigada por mais uma noite na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Nós somos gratos, Deus, pelo Teu amor. Que tudo que seja feito hoje no retiro seja conforme a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos ser cheios da Tua presença lá, Senhor. Tudo que for ministrado, que nós venhamos botar em prática. Amém. Dê um abraço no irmão que está do seu lado aí, viu? Diga para ele, vamos para o retiro. Pergunta para ele, você já pagou o retiro?